Boa tarde, então, pessoal. A gente vai ver na aula de hoje as leis básicas de análise de circuitos elétricos, tá? Que são as leis de Kirchhoff. Então, a gente vai ver que essas leis, elas formam aqui a nossa unidade 2, não é? A unidade 1 foi aquela parte de elementos e as definições básicas. E a unidade 2 toda vai estar baseada nas leis de Kirchhoff. Elas vão ser a base teórica para análise de todo e qualquer circuito elétrico, tá, pessoal? Então, qualquer circuito elétrico que vocês tiverem que analisar, seja um circuito dentro da nossa disciplina, ou um circuito em eletrônica, na parte lá de subestações, estiver projetando uma linha de transmissão, vocês vão usar a teoria das leis de Kirchhoff, tá? Então, uma introduçãozinha aqui a respeito dessas leis, não é? Elas foram criadas pelo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff, né? E elas são baseadas no princípio de conservação da carga elétrica, né? A gente viu lá na nossa primeira aula teórica o princípio da conservação da carga elétrica, né? Que ele nos diz que em um circuito elétrico fechado, não é um sistema fechado, ou seja, que eu não tenho cargas entrando ou saindo desse circuito, elas vão se conservar, não é? Ou seja, a mesma quantidade vai estar durante todo o tempo, tá? Então esse princípio ele vai, a gente vai ver que a gente pode traduzir ele na forma de corrente elétrica ou na forma de tensão elétrica, que é realmente o que a gente procura equacionar e procura descobrir quando a gente analisa um circuito elétrico, né? Então, esse é o princípio teórico das leis de Kirchhoff, tá? Mas a gente vai ver como que isso aí fica aplicado no caso de tensões ou correntes, né? Então, antes da gente enunciar as leis de Kirchhoff, né, a gente precisa estabelecer algumas nomenclaturas, tá? Porque são nomenclaturas padrão na análise de circuitos, né? E muitas vezes, por exemplo, quando eu estiver explicando a matéria, estiver falando, por exemplo, de uma malha, um nó, um ramo, isso aí tudo a gente precisa definir antes de poder estabelecer as leis, não é? Então aqui nós temos uma série de definições, começando por ramo, tá? Um ramo que, vamos dizer, em algumas bibliografias é chamado de ramo, não é? A gente viu na aula passada como elemento de circuito, tá? Ou seja, um ramo ele representa qualquer elemento do circuito. Por exemplo, uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, um indutor, um capacitor, um resistor, cada um desses é um ramo do circuito, tá? Mas a gente precisa definir um nome, porque depois a gente vai ver que dependendo do número de ramos de um circuito, ele vai ter um número de nós ou um número de malhas. Então, sempre que eu falar em ramo do circuito, eu estou falando de algum elemento do circuito, tá? A nossa segunda definição aqui é de nó, tá? O nó ele vai ser um ponto de conexão. Aqui nós vamos estabelecer como sendo um ponto de conexão entre 3 ou mais ramos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente teria um nó, por exemplo, no ponto B, tá? Ou um nó no ponto E, tá? Eu prefiro definir nó dessa forma porque quando a gente for aplicar as leis de Kirchhoff ou os teoremas de circuitos, a gente vai trabalhar com nós, vai equacionar nós,
tá? E as equações que vão, como é que eu vou dizer, nos trazer alguma informação importante são as equações dos nós que conectam 3 ou mais ramos, tá? Porque esses pontos aqui, olha só pessoal, aqui o ponto A, por exemplo, que une 2 ramos, também é chamado de nó, tá? Em algumas bibliografias vocês vão ver que o ponto A aqui é um nó, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse equacionar esse circuito, essa equação desses nós que unem 2 elementos não nos trazem informação nenhuma. Porque, por exemplo, a corrente que entra no nó, por exemplo, considera aqui que tem um ponto que é o nó, a corrente que entra é igual à corrente que sai do nó. Então, por exemplo, se eu tenho I1 é igual a I1. É uma equação que não nos diz nada, né? Então, mas esse ponto B aqui, por exemplo, se entra I1 e sai I2 e I3, então aqui eu já tenho uma informação importante, tá? Então a gente vai definir nó como sendo um ponto de conexão entre 3 ou mais ramos, tá? Apesar de que vocês vão encontrar bibliografias com esses pontos aqui chamados de nós também, tá? Outro ponto importante, pessoal, é que muitas vezes a gente faz vamos dizer, imagina, né, que um nó ele é um pontinho, né, é um ponto, por exemplo, aqui assim, esse pontinho aqui assim, né, isso aqui é um nó, então isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó. Não é isso, tá, pessoal? O ponto de conexão, ele não precisa ser uma bolotinha, tá? Por exemplo, esse ponto B, o nó não é isso aqui, ó. O nó é toda essa conexão que eu tenho aqui entre esses 3 elementos, tá? Então, vocês vão ter alguns circuitos, por exemplo, nesse caso aqui, ó, que eu vou ter vários elementos conectados em uma linha, tá? Tudo isso aqui forma um nó, tá? É o que eu estou chamando aqui de nó distribuído, né? Porque eu posso ter um nó ali que é um ponto que une 3, né? Então eu tenho um ponto só de união, mas aqui eu tenho vários pontos de união, né? Entre vários caminhos de corrente elétrica, mas tudo isso aqui é apenas um nó, tá bom? Então isso aqui são definições bem importantes, tá, pessoal? Porque depois na análise de circuitos mais complexos, vocês precisam enxergar esse tipo de informação quando vocês colocarem o olho em um circuito, tá bom? Qualquer dúvida aí podem perguntar, tá bom? A próxima definição ela é de laço, tá? Um laço eu posso chamar também de percurso fechado, tá? O que é um laço ou um percurso fechado? Ele é um caminho fechado que eu tenho dentro de um circuito, por exemplo, aqui eu tenho um caminho fechado, tá? Onde eu vou começar por um nó do meu circuito, tá? Aqui considerando esse ponto de conexão entre 2 ramos, o ponto F aqui como um nó, tá? Eu vou passar por uma série de outros nós, não é? Sem repetir, sem passar por cima do mesmo nó mais uma vez, e volto ao mesmo nó de origem, tá? É uma coisa fácil de enxergar, porque é um caminho fechado, né, que eu tenho aqui dentro do circuito, tá? Como os circuitos que a gente trabalha, eles vão ser 100% dos casos circuitos em 2 dimensões, não é? Então é fácil de enxergar o que é um laço, um percurso fechado, tá? Então, por exemplo, nesse circuito aqui, pessoal, eu teria 3 laços, não é? Porque eu tenho esse laço aqui, né, passando do F para o A, B, E, tá? E voltando ao F, né? Aqui eu tenho um laço. Se eu pegar esse da direita aqui, eu tenho outro laço, né? O E indo ao B, C, D voltando ao E, eu tenho o meu segundo laço. Mas eu tenho ainda um laço externo, tá? Um percurso fechado externo, que é esse aqui, ó, que vai do F até o A, B, C, D, E e F. Tá? Então tudo isso aqui é um laço também, é um percurso fechado,
certo? Então esse circuito aqui teria 3 percursos fechados. E a minha última definição aqui que eu tenho é a definição de malha. Tá? O que é uma malha? Uma malha ele é um tipo especial de laço, tá? Ou seja, ela também é um percurso fechado, mas ela não vai possuir nenhum outro percurso fechado dentro dela. Tá? Então, por exemplo, voltando a esse caso aqui, eu tenho uma malha aqui essa malha da esquerda aqui, A, B e F, né? Eu tenho uma segunda malha partindo desse ponto aqui, né, do ponto E, B, C, D, E, né, aqui eu tenho a segunda malha, e aquele meu percurso, terceiro percurso fechado, né, que era o externo ao circuito, esse não é uma malha, tá? Porque, por exemplo, eu teria essa malha e essa malha dentro dele, tá? Então, por definição, uma malha é um percurso fechado, é um laço que não tem nenhum outro percurso fechado dentro dele, tá? Então, isso aqui também é uma definição aí bem importante para a gente poder aplicar as leis de Kirchhoff, né? Não só as leis de Kirchhoff, mas toda a teoria que a gente vai ver daqui para diante. Tá? Outra definição importante, pessoal, que a gente precisa fazer agora é o conceito de elementos em série e elementos em paralelo. Tá? Então a gente tem, eu trago aqui uma definição do que é uma conexão série e uma conexão paralela de elementos. São definições bem simples, tá? Mas que vocês vão ver que em certos casos vai causar alguma dúvida. Tá? A gente tem basicamente uma questão relacionada ao posicionamento dos componentes, tá? Para saber se eles estão em série, se estão em paralelos, e outra é uma definição com relação à corrente e à tensão. Tá? Então, por exemplo, uma conexão série de elementos, aqui no caso de resistores, não é? Eu posso dizer que esses elementos aqui, o R1, o R2 até o Rn, são elementos em série, porque eles estão conectados em sequência, tá? Ou seja, o nó de um dos elementos conectado no nó do outro, e assim por diante, não é? E além disso, eles vão conduzir a mesma corrente elétrica. Tá? Então a corrente que está passando por R1 vai passar por R2 até Rn. Tá? Então essa é a definição fundamental para circuitos série. Já a conexão paralela de dois ou mais elementos, aqui no caso desses 3 resistores, não é? Eles vão estar em paralelos se eles estiverem conectados aos mesmos 2 nós, não é? Ou seja, isso aqui em cima é um nó, tá? Toda essa linha de cima é um nó, e toda a linha de baixo aqui é um outro nó, tá? Então, os elementos, os resistores, eles estão conectados a esses 2 nós. Vocês podem ver que tanto R1, R2 e R3, eles estão conectados um terminal no nó de cima e o outro terminal no nó de baixo. Tá? E além disso, esses elementos vão estar submetidos à mesma tensão. Tá? Então, se eu soubesse a tensão, por exemplo, em cima do R1, eu sei que ela é a mesma tensão que está no R2 e a mesma tensão que está sobre o R3. Tá? Por que eu trago essas definições aqui, pessoal? Vocês vão ter alguns casos em que parece que aqueles elementos estão em série ou parece que eles estão em paralelo, mas não estão. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aquela mesma conexão lá que eu tinha em série e eu tiver um caminho, por exemplo, aqui para a corrente ou um caminho nesse ponto aqui, isso aqui já não é uma conexão série de elementos. Tá? Por que ela não é uma conexão série? Porque ela não
não aplica a questão desses elementos estarem sendo percorridos pela mesma corrente, tá? Porque se a corrente em R1 vai ser dividida entre o R2 e esse caminho aqui para baixo. Tá? Da mesma forma, a corrente no R2 é diferente da corrente no R3, porque eu tenho esse outro caminho aqui para a corrente. Então eu preciso verificar não só se eles estão conectados um no outro, mas se eles estão sendo percorridos pela mesma corrente elétrica. Tá? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, pessoal? Acho que eu estou escutando um microfone aberto aí, então se puderem fechar, agradeço. Com relação à conexão paralela, não é? Aqui eu tenho aquele mesmo desenho, não é, que eu tinha visto ali anteriormente, mas agora eu posso ter um elemento nesse ponto aqui. Esse elemento pode ser um resistor, uma fonte, tá? Qualquer elemento aqui. E aqui também eu posso ter um outro elemento, tá? Um outro ramo. Então, nesse caso, a tensão, em primeiro lugar, que os resistores não estariam conectados aos mesmos dois nós. Tá? Por exemplo, aqui R1 e R2 estão conectados nesse nó, mas o terminal de cima não é o mesmo nó, porque eu tenho um elemento aqui no meio. Tá? Da mesma forma, o R2 e o R3, esses dois nós aqui estão conectados, mas embaixo não é? Eles não compartilham aqui o mesmo nó. E também esse elemento aqui, muito provavelmente, ele tenha uma queda de tensão sobre ele. E tendo uma queda de tensão, a tensão no R2 já não é a mesma tensão do R3, nem a mesma tensão do R1. Tá? Então, aqui são casos em que não estão em série e em paralelo. Tá? Mas a gente, mais adiante, quando estiver analisando outros circuitos, a gente volta nessas definições em aplicações práticas, tá? Para vocês conseguirem fixar bem. Agora, então, a gente vai passar para as leis de Kirchhoff. Tá? Nós temos duas leis estabelecidas por Kirchhoff. Tá? Uma delas está relacionada às correntes nos circuitos elétricos, e a outra lei está relacionada com a tensão nos circuitos elétricos. Tá? Então, aqui, a primeira que a gente vai ver é a chamada Lei das Correntes de Kirchhoff, tá? Ou LCK, para a gente abreviar, não é? E vocês vão ver que essas definições são muito, muito, muito simples. Tá? Por exemplo, o caso da LCK, ela usa a definição de nó, certo? Vocês estão lembrados, né, que o nó é um ponto que une três ou mais ramos, não é? E nesse caso, vamos dizer, o enunciado da lei das correntes de Kirchhoff me diz que a soma algébrica das correntes em um nó ela tem que ser igual a zero. Tá? Então, simplesmente, a corrente que entra em um nó tem que ser igual à corrente que sai desse nó. Tá? Então, como eu falei, é extremamente simples. Não é? Eu posso enunciar de três formas diferentes. Tá? Aqui só uma questão de como que eu posso enunciar a lei de Kirchhoff, né? Como é que eu posso falar essa lei. Eu apresento aqui porque vocês vão ter várias bibliografias e cada uma pode apresentar de uma maneira distinta. Tá? Então, a primeira definição seria que a soma algébrica das correntes que entram em um nó, ela tem que ser igual a zero. Tá? Então, o que é soma algébrica, né, pessoal? Soma algébrica seria, por exemplo, as correntes que entram em um nó, elas são positivas, e as correntes que estão saindo, eu tenho que considerar elas com o sinal negativo, tá? Porque elas estão opostas ao sentido que eu estou considerando. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, esse circuito aqui, que eu tenho 4 correntes, não é? de I1 até I4, e aplicar o primeiro enunciado, que estaria aqui em azul, não é? Então, as correntes que entram no nó são positivas, então eu tenho mais I1,
I2 está saindo, menos I2, I3 está saindo, menos I3, e I4 está entrando, mais I4. Tá? Então eu tenho aqui a equação. I1 menos I2 menos I3 mais I4 é igual a zero. Tá? Posso enunciar também como sendo que a soma algébrica das correntes que saem do nó é igual a zero. Tá? Se eu considerar as que saem, quer dizer que eu vou considerar como positivas as que estão saindo e negativas as que estão entrando. Tá? Então aqui só inverte o sinal com relação à equação de cima. Tá? E a terceira forma de enunciar a lei das correntes de Kirchhoff é a que eu prefiro, tá? Porque é a que causa menos confusão de todas. Tá? Porque ela é bem simples da gente aplicar. Simplesmente eu digo que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Tá? Então eu faço uma equação aqui, não é, em que as correntes que estão entrando no nó fica do lado de um lado da equação. Tá? Então, por exemplo, aqui I1 está entrando e I4 está entrando. É igual, então, a soma das correntes que estão saindo do nó. I2 está saindo, I3 está saindo. Tá? Então, aqui eu tenho três equações idênticas. Tá? Eu só mudo a maneira de enunciar e a maneira de equacionar. Tá? Eu vou trabalhar com vocês sempre a partir dessa terceira opção. Tá? Ou seja, soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Ponto final. Tá? Bem simples o enunciado. Uma questão importante também com relação à lei das correntes de Kirchhoff é que eu não preciso aplicar simplesmente a lei das correntes de Kirchhoff a um nó, tá? Ou seja, a apenas um ponto que une três elementos. Mas eu posso aplicar também a uma superfície de circuitos. Tá? Eu posso aplicar a um equipamento inteiro. Eu posso aplicar, pessoal, a lei das correntes de Kirchhoff a uma cidade, se eu quiser. Tá? Se, por exemplo, se eu tivesse Santa Maria inteira alimentada entre dois fios, tá? um neutro e um fase, e eu ligasse todas as cargas da cidade nesses dois fios, então a corrente que entra em Santa Maria pelo fase seria igual à corrente que sai de Santa Maria pelo neutro. Tá? Então toda Santa Maria poderia ser considerada um nó apenas. Tá? Então eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, desse lado aqui, não é? Se eu tenho aqui um circuito qualquer aqui dentro de uma superfície e eu considerar essa superfície com essas quatro correntes aqui que estariam entrando nessa superfície, né? I1, I2, I3 e I4, eu sei que I1 mais I2 mais I3 mais I4 é igual a zero. Tá? Ou seja, eu apliquei a lei das correntes de Kirchhoff nesta superfície aqui. Tá? Como se isso aqui, tudo que está em verde aqui fosse um nó. Tá? Aqui também, por exemplo, eu tenho esse circuito aqui eu sei que I7 mais I6 vai ser igual a I8. Tá? É princípio da conservação da carga. Tá? A corrente que está entrando, né, em todo esse circuito aqui é igual a essa corrente que está saindo. Tá? Da mesma forma, nesse ponto aqui, isso aqui tudo é um nó, e eu posso aplicar a lei das correntes nesse nó. Tá? Eu tenho 4 entrando, menos 1 entrando. Tá? Então, 4 menos 1 vai ser igual ao que está saindo. 6 mais I3 menos I3. Tá? Então, aqui a gente vai usar pouco esse princípio aqui, não é, que eu posso considerar uma superfície inteira como um nó. Tá? Mas é bom que vocês saibam essa definição. Bom, agora a gente vai entrar num ponto mais prático das leis de Kirchhoff, que é o seguinte: o que a gente quer, pessoal, quando a gente analisa um circuito elétrico? A gente está querendo determinar variáveis, tá? Que podem ser correntes ou podem ser tensões. Tá? Então, no caso da lei das correntes de Kirchhoff, a nossa variável ela vai ser a corrente elétrica. Tá?
Vocês sabem, né, que para a gente resolver um sistema de equações, a gente precisa de um sistema de equações que sejam linearmente independentes, certo? Então, a lei de Kirchhoff vai nos fornecer um conjunto de equações linearmente independentes que vai ser igual ao número de nós do meu circuito menos 1, certo? Então eu sempre vou ter uma equação menos do que o número de nós do meu circuito. Tá? Então quer dizer que sempre, vamos dizer, se eu pegar todas as equações nodais do meu circuito, uma dessas equações vai ser linearmente dependente das outras. Tá? Ou seja, não vai me trazer informação útil nenhuma mais. Certo? Então, por exemplo, aqui nesse circuito eu tenho dois nós, não é? Eu tenho esse nó superior aqui de cima e eu tenho esse nó inferior aqui embaixo, tá? Então, eu digo para vocês que eu preciso só de uma equação. E, na verdade, eu só consigo obter uma equação útil desse circuito. Tá? Então, por exemplo, se eu equacionar o meu nó superior, eu tenho aqui ó, a corrente I está entrando nessa conexão aqui dos três elementos, né? Então eu tenho o meu I entrando, I1 e I2 estão saindo. Tá? Então aqui a equação da lei das correntes de Kirchhoff é I é igual a I1 mais I2. Como eu falei, esse segundo nó aqui ele vai ser linearmente dependente da outra equação. Então se vocês pegarem aqui, eu vou ter entrando nesse nó de baixo I1 mais I2, tá? E eu tenho saindo aqui por esse lado, não é? A minha corrente I, tá? Se ela está entrando no nó de cima aqui, quer dizer que ela está saindo aqui de baixo, né? Dando a volta e chegando aqui, tá? Então, a minha equação vai ser I1 mais I2 igual a I. Se vocês olharem as duas equações, elas são linearmente dependentes, né? São a mesma equação, tá? Então, por isso, geralmente, quando a gente analisa um circuito através da LCK, a gente vai escolher um nó do circuito, geralmente esse nó inferior aqui, tá? Como sendo um nó de referência, que eu chamo ele de terra. Tá? E esse nó de referência eu não preciso equacionar ele. Tá? Não quer dizer que a equação das correntes aqui seja errada. Não, ela vai ser correta, mas ela não vai me trazer informação útil nenhuma. Tá? Então, por exemplo, pessoal, se eu quiser aqui determinar o meu Vx, tá? Essa tensão Vx e a minha corrente Ix nesse circuito. Tá? Eu tenho um circuito aqui que ele, digamos, tem 4 nós, não é? E eu posso equacionar esses nós, então, para obter aí as equações. Tá? Então, deixa eu só pegar a caneta aqui ver se eu consigo escrever aqui mesmo. Tá. Então, por exemplo, se eu equacionar o meu nó A, certo? Eu tenho ali... Agora a gente vai começar a aplicar a lei das correntes de Kirchhoff, certo? Eu tenho que o meu I2 está entrando, então I2 vai ser igual a 4 mais 1, certo? Ou seja, o meu I2 é 5 amperes, certo? Vou equacionar o meu nó B. Tá? Então eu tenho 2 amperes entrando, vai ser igual a 2 mais, na verdade 2 mais, porque 1 tá entrando no nó também. Isso aqui vai ser igual ao I1, né? Então daqui eu tiro que o meu I1 vai ser igual a 3 amperes, certo? O meu nó C, eu vou ter I1 mais I3 entrando no nó.
isso aqui vai ser igual a 2 amperes, não é? Se o meu I1 é igual a 3 amperes, né? Quer dizer que o meu I3 é igual a menos 1 ampere, tá? E o meu nó C, eu digo meu nó D, eu vou ter IX entrando no nó, que vai ser igual ao I2 mais o meu I3, né? Então, o I2 eu sei que ele é 5, né? E o I3 é menos 1. Logo, o meu IX vai ser igual a 4 amperes. Tá, pessoal? Então, resolvi aqui esses 4 nós, achei o valor do meu IX. Tá? E agora aqui, pessoal, como que eu acho o valor do meu Vx, que é o que está sendo pedido aqui no exercício também. Vocês sabem que a tensão, né, a minha tensão Vx, ela está relacionada com a lei de Ohm, né, que é o que a gente viu na última aula. Vocês lembram que a lei de Ohm, ela é simplesmente, me diz que a tensão, que a tensão ela vai ser a corrente vezes a resistência, tá? Mas aqui tem um ponto bem importante, tá, pessoal? Que é o seguinte, eu posso aplicar a definição de tensão igual resistência vezes corrente quando a minha corrente está entrando pelo terminal positivo de tensão, tá? Vocês estão lembrados disso, né? E vocês podem ver que a minha corrente I2 ela está entrando pelo terminal negativo da tensão, não é? O I2 ela estaria entrando por aqui, né? E saindo pelo terminal positivo. Tá? Então, nesse caso, a minha lei de Ohm, a tensão, eu preciso colocar um sinal de menos na frente, tá? E daí eu posso colocar a resistência 5, né? Vezes a corrente I2, que é 5 amperes, né? Então isso aqui é menos 25 volts. Tá, pessoal? Isso aqui é importante, então, né, que vem lá daquela definição que a gente viu na aula passada. Tá bom? Outro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar para vocês, por exemplo, se eu quisesse determinar o meu IX sem equacionar esses 4 nós, vocês podem ver que eu poderia considerar todo esse circuito aqui, ó, tudo isso que está aqui dentro desse círculo grande, isso aqui que eu estou pintando para vocês, eu posso considerar isso aqui como um nó, não é? E daí vocês podem ver que eu posso aplicar a lei das correntes de Kirchhoff nessas 4 correntes externas, não é? Eu vou ter IX entrando nessa superfície, mais 2, não é? Que esses 2 amperes aqui está entrando também, e eu tenho saindo, ou seja, igual a 4 mais 2, tá? Ou seja, meu IX é igual a 4 amperes, tá? Que é igual aqui ao que eu obtive resolvendo cada um dos nós. Tá bom, pessoal? Então aqui é um exemplo de como a gente aplica então a lei das correntes de Kirchhoff. Bom, passada então a parte da corrente, não é? Que seria a nossa primeira lei de Kirchhoff, a gente tem agora a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das tensões de Kirchhoff, tá? Que ela também se baseia... Só para não deixar passar, eu não entendi muito bem aquele raciocínio ali que o senhor fez no slide passado. O senhor poderia repetir, por favor? Claro, claro. Qual dos raciocínios? O último, esse Isso. Tá. E esse ele está relacionado aqui com essa explicação, ó, dessa superfície aqui, ó.
Aquilo que eu falei, que a lei das correntes de Kirchhoff, ela não precisa ser aplicada a apenas um nó, ela pode ser aplicada a uma superfície inteira. Eu posso pegar, por exemplo, aquilo que eu falei, eu posso pegar Santa Maria e se eu tenho Santa Maria alimentada por 2 condutores, 3 condutores, digamos que eu tenho 4 condutores chegando corrente para Santa Maria. Eu posso aplicar a lei das correntes de Kirchhoff nesses 4 condutores. Imagina que é o I1, I2, I3 e I4, e posso fazer que I1 mais I2 mais I3 mais I4 é igual a zero. Tá? Porque é uma, como é que eu vou dizer, é uma situação especial da lei das correntes de Kirchhoff, né? Quando eu aplico sobre uma superfície, não sobre um nó. Tá? Mas está relacionada ao princípio da conservação da carga, tá? Porque como toda a carga, digamos, os elétrons que estão entrando nesse circuito, nessa superfície, estão vindo desses 4 condutores e de nenhum lugar mais. Então, essa vai ser a carga que eu tenho nesse sistema. E eu posso aplicar o princípio da conservação de carga, significa aplicar a lei das correntes de Kirchhoff para essa superfície. Tá bom? Mas eu acho que talvez em alguns próximos exemplos aí vocês consigam entender melhor. Tá? Eu só aproveitei aqui para chamar a atenção nesse exemplo aqui, não é? Porque a maneira de resolver é como eu resolvi aqui, considerando cada um dos nós. Tá? Que foi feito aqui na esquerda, certo? Isso que eu fiz aqui na direita foi para demonstrar que eu posso também aplicar a lei das correntes de Kirchhoff naquela superfície ali, ou seja, naquele circuito inteiro que eu tenho no meio, que eu acabei pintando, tá bom? Entendi. E aquela parte ali do Vx? A parte do Vx é a lei de Ohm, que a gente viu na última aula, tá? Onde eu sei que a lei de Ohm, deixa eu pegar um quadro aqui para a gente explicar melhor. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a lei de Ohm, eu tenho um resistor, certo? Um resistor de resistência R, e eu tenho uma corrente I, certo? E uma tensão V, certo? A lei de Ohm me diz que a tensão V é igual a R vezes I, correto? Só que essa definição ela é válida para quando a minha corrente está entrando pelo terminal positivo de tensão. Tá? Porque isso aí vem lá do que a gente viu na primeira aula, onde eu falei que essa definição considera a corrente como sendo um fluxo de cargas positivas, não é? Então, por exemplo, a minha corrente I ali, ela estaria se afastando do potencial mais e sendo atraída pelo potencial menos, não é? A gente viu que o sentido real da corrente é outro, mas isso aqui é o que a gente estuda em circuitos, tá? Então, sempre que eu tiver a minha corrente entrando pelo terminal positivo de tensão, eu aplico a lei de Ohm, V igual a R vezes I, tá? Mas se eu tiver um resistor, tá? Como é aquele caso ali, e eu tiver, por exemplo, a minha corrente I entrando, e eu indicar para vocês que eu quero saber essa tensão V, com a polaridade negativa, onde a corrente está entrando, então eu tenho que aplicar a lei de Ohm como sendo V igual a menos R vezes I. Tá? Isso aí está relacionado com o quê? Está relacionado com a convenção do sentido da corrente e da polaridade da tensão, que é o que a gente viu na última aula. Tá? Então, o que vocês precisam saber é isso aí. Sempre que a corrente entra pelo terminal positivo da tensão, V igual a R vezes I. Se a corrente estiver entrando pelo terminal negativo,
da tensão, V igual menos R vezes I. Tá? Mas vocês podem me dizer assim, professor, mas a corrente sempre tem que entrar pelo terminal positivo da tensão. Correto, é verdade. Mas nada me impede de querer saber essa tensão aqui, a tensão no próprio exemplo, né? Onde agora ficou todo riscado aí, vamos ver se eu consigo tirar essa riscaria daqui. Tá? Eu quero saber aquela tensão Vx, certo? Então, a minha tensão Vx foi definida no exercício com um menos embaixo e o mais em cima. E a minha corrente I2 está entrando pelo terminal negativo da tensão. Então, eu vou ter que aplicar a lei de Ohm como sendo Vx igual a menos 5 vezes I2. Deu para entender? Deu sim, ajudou bastante. Obrigado. E, pessoal, isso aí vai ser usado em todo e qualquer exercício que envolva eletricidade para o resto da vida de vocês. Tá? Então, lembrem dessa questão aí da lei de Ohm. Tá? Corrente sempre entra pelo terminal positivo de tensão, daí a equação é positiva. Se a corrente estiver entrando pelo negativo da tensão, V igual menos R vezes I. Tá? Isso aí. E tipo assim, não, mas deu uma queda negativa, então... Não, na verdade é que o meu Vx ele é negativo, quer dizer que o mais está embaixo e o menos está em cima. Tá? Na verdade, é o que está acontecendo. Mas eu quero saber o Vx com a polaridade que eu dei no exercício, que é o menos embaixo e o mais em cima. Daí vocês têm que me dizer que Vx é igual a menos 25 volts. Ou seja, ele tem 25 volts com a polaridade contrária à que foi dada no exercício. Tá? Daí vocês colocam menos 25, eu coloco um mais na prova e todos contentes. Beleza? Bueno, vamos então à lei das tensões. Se tiverem mais alguma dúvida, podem perguntar aí, sem problema. Então agora, a lei das tensões de Kirchhoff, como o próprio nome dela diz, não é? Essa ela vai ser aplicada às tensões em um circuito elétrico. Tá? A LCK aplicada às correntes e a LTK aplicada às tensões. E ela me diz que em um percurso fechado, tá? Ou seja, em um laço, que é aquilo daquelas definições que a gente viu, não é? A soma das elevações de potencial ao longo desse percurso fechado tem que ser igual à soma das quedas de potencial no mesmo percurso fechado. Tá? Então é simplesmente isso daí, as elevações, não é? Eu tenho que analisar esse percurso fechado seguindo digamos, um sentido, não é? Posso analisar ele sentido horário, sentido anti-horário, tá? E todas as elevações de potencial. O que é uma elevação de potencial, pessoal? Por exemplo, aqui, não é? Quando se eu estiver analisando esse percurso fechado, tá? No sentido horário, tá bom? E eu começo desse ponto aqui. E eu chego aqui nesse VS, onde ele vai de menos para mais. Ou seja, aqui eu tive uma elevação de potencial, certo? Porque foi do menos para o mais. Ou seja, o potencial nesse ponto é menor que o potencial nesse ponto aqui. Menor de quanto? Da tensão VS, certo? Então aqui eu tive uma elevação de potencial. Agora aqui, por exemplo, no resistor R1, o mais da tensão está nesse ponto e o menos está nesse ponto aqui. Então eu tenho uma queda de potencial, tá? Foi do menos para o mais. E aqui, mesma coisa, do mais para o menos, né? Aqui a mesma coisa, do mais para o menos, queda de potencial. E aqui, queda de potencial de novo. Então eu sei que a elevação de potencial Vs tem que ser igual à soma das quedas de potencial. Ou seja, Vs vai ser igual a Vr1 mais Vr2 mais Vr3. Tá? Isso aí é o que me diz a lei das tensões de Kirchhoff. Então vocês podem ver que as definições são bem simples. Tá?
Então, só que a gente vai ver aqui alguns detalhes, tá? Que vão nos facilitar, principalmente quando a gente tiver circuitos mais complexos para analisar, tá bom? Então, por exemplo, eu posso enunciar da seguinte maneira: assumindo que as quedas de potencial, tá? Aqui depois eu vou explicar por quê. Mas as quedas de potencial é quando eu começo pelo terminal positivo e vou para o negativo. Tá? Eu vou considerar as quedas como positivas ao longo do percurso. E que as elevações de potencial, ou seja, do terminal negativo para o positivo, são negativas. Então a lei da LTK ela estabelece que a soma algébrica das tensões em um percurso fechado ela é nula. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, voltando para aquele mesmo exemplo, né? Eu tenho aqui uma elevação de potencial. Tá? Eu disse que as elevações são negativas, então menos Vs. E aqui eu tenho 3 quedas de potencial. As quedas são positivas. Tá? Mais VR1, mais VR2, mais VR3. Então, menos Vs, mais essas outras tensões igual a zero. Ou seja, Vs igual VR1 mais VR2 mais VR3. Tá? Mas agora vocês devem estar se perguntando, tá, mas por que esse louco me diz que uma elevação é negativa e uma queda é positiva? Por que isso, pessoal? Simplesmente para a gente poder facilitar a análise, que é o seguinte, ó, digamos, o truque está aqui, ó. Eu vou analisar esse circuito, tá, no sentido horário, tá bom? Então, por exemplo, partindo desse ponto, o primeiro sinal da tensão que eu encontrar é o que eu vou colocar na equação. Tá? Então, por exemplo, eu vou por aqui, ó, menos Vs, o menos vai para lá. Eu vou vindo por aqui, mais VR1, o mais vem para a equação, mais VR2, mais vem para a equação, mais VR3, mais vem para a equação. Tá bom? Por isso que a gente fala que as elevações são negativas, porque o primeiro sinal que eu encontro é o menos, né? E as quedas são positivas, porque o primeiro sinal que eu encontro é o mais. Tá bom, pessoal? Isso aqui são só, digamos, maneiras de se analisar o circuito. Tá? Eu tenho aqui algumas propriedades da lei das tensões de Kirchhoff. Na verdade, esse princípio, não é, ele pode ser analisado de várias formas. Tá? Eu poderia dizer que as elevações de potencial são positivas e as quedas são negativas, tranquilo. Tá? Eu poderia dizer que a soma das elevações de potencial tem que ser igual à soma das quedas de potencial, também é válido. Tá? A gente só precisa estabelecer um padrão de análise. Eu digo nós aqui, entre eu e os 52 alunos que estão matriculados em circuitos 1, pelo menos até o meio-dia era esse o número de alunos, nós temos que analisar sempre os circuitos da mesma forma, né? Porque se cada um utilizar uma maneira diferente para analisar, a gente não vai ter uma homogeneidade na análise, certo? Então, por isso eu vou explicar aqui algumas propriedades, algumas características da lei das tensões e vou estabelecer com vocês uma maneira padrão para a gente analisar esses circuitos. Tá? Então, olha só, a equação de cada malha, tá? De cada percurso fechado, de cada laço, ela pode ser obtida a partir de qualquer nó, tá? Desde que eu parta desse nó e retorne ao nó de partida. Tá? A soma das tensões em torno da malha, ela vai somar zero. Tá? No entanto, aqui vem a nossa observação. Por questão de organização de análise, procuramos sempre começar pelo nó inferior esquerdo da malha. Tá? Ou seja, esse pontinho aqui. Tá? Então, por exemplo, começando desse ponto, voltando no mesmo ponto, eu tenho essa equação, né, que a gente já tinha visto. Menos Vs mais as outras tensões igual a zero. Tá? Eu poderia começar a analisar desse ponto de cima aqui também, certo?
Então, por exemplo, se eu fizesse aqui, ó, mais VR1, mais VR2, mais VR3, menos VS, igual a zero, certo? Eu chego nessa equação, que é a mesma equação que eu tenho aqui, tá? Então, não interessa se eu partir aqui do VR2 também, desse ponto aqui, eu vou dar a volta, vou chegar aqui e vou ter a mesma equação, certo? Mas, por, digamos, um padrão de análise, o que vai resultar a gente ter esse padrão de análise? Vai resultar que eu vou estar resolvendo um exercício num vídeo para vocês, e vocês vão poder comparar com a resolução de vocês e as equações vão estar bem parecidas, tá? Porque todos nós vamos obter as equações da mesma forma, tá? Começando pelo nó inferior esquerdo, tá? Ah, não, mas eu dei um circuito em círculo, tá? Não interessa, pega um primeiro ponto e dá a volta e chega no mesmo ponto, tá? Então essa aqui é a primeira propriedade que a gente vai ver. No sentido horário, professor? É isso aí que eu vou falar agora, tá? Então aqui também é a minha segunda explicação aqui, né? A segunda propriedade é que essa equação de Mayer, ela pode ser obtida em qualquer direção, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. A LTK vai se manter, certo? Não importa se eu analisar pelo sentido horário ou pelo anti-horário, eu vou ter a mesma equação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou analisar no sentido horário, menos VS, mais VR1, mais VR2, mais VR3 igual a zero, tá? Se eu pegasse desse ponto também e analisasse pelo sentido anti-horário, eu teria menos V3, menos VR3, menos VR2, menos VR1, mais VS igual a zero, tá? Que é essa segunda equação aqui, que na verdade são a mesma equação, tá? Então, mais uma vez, por uniformidade, a gente vai procurar analisar o circuito sempre no sentido horário, tá bom? Então, a ideia é essa, é a gente ter uma uniformidade, tá? Então, como que a gente vai analisar a lei das tensões? Começando pelo nó inferior esquerdo, analisando pelo sentido horário, tá bom? Agora aqui mais uma propriedade, tá? Vamos pegar, por exemplo, esse circuito aqui que nós temos aqui embaixo. É como aquele primeiro exemplo quando a gente definiu o que era um percurso fechado, o que era uma malha, tá? Vocês podem ver que esse circuito ele possui três laços, não é? Que seria esse laço da esquerda, o laço da direita, tá? Que vocês já aprenderam também que isso aqui a gente chama de malha e isso aqui a gente chama de malha, tá? E o meu terceiro laço é esse externo, né? Aqui do circuito, que ele é um laço, mas não é uma malha, tá? Ele não é uma malha porque ele tem uma outra malha dentro dele, tá? Então, esse circuito aqui, ele possui 3 percursos fechados, sendo 2 malhas, tá bom? Então, uma propriedade muito importante da LTK é que eu vou aplicar a LTK para as malhas do circuito, tá? Por que eu vou aplicar para as malhas? Porque só as malhas vão me dar equações linearmente independentes, tá bom? Ou seja, só as malhas que vão me dar informações úteis para eu equacionar esse circuito, tá? Vocês podem me perguntar, tá, mas então o percurso fechado externo aqui não é válida a lei das tensões de Kirchhoff? Não, pelo contrário, é válida, tá? Ela vai seguir valendo, ou seja, se eu pegar aqui essa equação, não é? Menos E mais VA mais VC igual a zero. É válido, tem que estar correto, certo? Só que se eu equacionar esse meu percurso externo, eu vou chegar numa equação que ela é linearmente dependente das demais, tá? Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo,
se eu fizer aqui a malha da esquerda, menos E mais VA mais VB igual a zero. Tá? E pegar a malha da direita, menos VB mais VC igual a zero, tá? E eu equacionar aqui menos E mais VA mais VC igual a zero, que é essa equação aqui, que é do percurso fechado, essa equação aqui não me traz informação nova nenhuma, né? Porque essa do meio aqui me diz que VB igual a VC. Tá? Então, se eu pegar VB igual a VC e substituir aqui no lugar do VB, dessa de cima, eu vou ter menos E mais VA mais VC igual a zero. Tá? Então, pessoal, sempre que eu estiver trabalhando com tensões, com a lei das tensões de Kirchhoff, eu vou equacionar malhas do meu circuito. Tá? Vai ter algum caso especial em que eu não consigo equacionar a malha, porque eu vou ter uma fonte decorrente ali no meio, e daí eu vou poder equacionar um percurso fechado, que não é uma malha. Mas isso aí a gente vai ver mais adiante. Tá? Mas em princípio, sempre vamos dizer, a informação útil mesmo vai ser das malhas do meu circuito. Tá bom? Então, pessoal, indo adiante aqui. Para eu resolver um circuito elétrico, o que eu preciso resolver em um circuito elétrico? O que eu quero saber num circuito elétrico? Eu quero saber tensões correntes, não é? Nos elementos do meu circuito. Tá? E o que eu preciso para descobrir tensões e correntes em um circuito elétrico? Ou seja, para descobrir essas variáveis. Eu vou precisar de um conjunto, eu vou precisar de um sistema de equações, não é? Um sistema de equações nos quais essas equações sejam linearmente independentes, né? E eu preciso ter o número de equações igual ao número de variáveis, tá? Isso aí é básico lá de cálculo, né? Para a gente poder determinar, então, qualquer tensão ou qualquer corrente em qualquer circuito elétrico. Tá? Então, pessoal, vocês já viram, né, que a LCK, né, a lei das correntes de Kirchhoff, e a LTK, ela me fornece algumas equações linearmente independentes. Então a gente vai ver agora como que eu relaciono as incógnitas do meu circuito, né, que vão ser as correntes e as tensões, e as equações que eu posso obter, as equações linearmente independentes. Tá? Então, pessoal, a gente vai partir do seguinte: eu vou ter um circuito com R ramos, tá? R é o número de ramos do meu circuito. Então eu vou ter 2 vezes R incógnitas a serem determinadas. Tá? Ou seja, em cada ramo do meu circuito, em cada elemento do meu circuito, eu quero saber a tensão e a corrente em cada um desses elementos. Tá? São as 2 variáveis que eu preciso saber. Certo? Um ponto, vamos dizer, que nos ajuda bastante é que a lei de Ohm relaciona tensão e corrente em resistores. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um circuito só com resistores, a lei de Ohm já mata metade das minhas equações que eu preciso. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu sei a corrente no resistor, eu acho a tensão fazendo R vezes I. Tá? Ou se eu tenho a tensão, eu acho a corrente fazendo V dividido por R. Tá? E isso, junto ao fato de que se eu tiver uma fonte de tensão, eu já sei a tensão nela, né? Então, ao invés de 2R, eu tenho só R, variáveis, né? Ou seja, uma fonte de tensão, eu só preciso calcular a corrente que sai dela. Da mesma forma, se eu tenho uma fonte de corrente, eu só preciso calcular a tensão sobre essa fonte. Então, na verdade, eu preciso equações linearmente independentes, certo?
ou seja, eu preciso de um conjunto de equações linearmente independentes que seja igual ao número de ramos do meu circuito. Então a gente viu que as leis de Kirchhoff, a LCK e a LTK, elas vão nos fornecer as outras R equações que a gente precisa. Da seguinte maneira, então, se eu tenho um circuito com N nós, tá? Ou seja, 2 nós, 3 nós, né? N, a LCK vai me fornecer N menos 1 equações linearmente independentes. A gente viu que a LCK, um dos nós, ele vai me dar uma informação redundante, né, que é aquele nó que eu posso usar como sendo um nó de referência, o meu nó de terra. Já a LTK, aqui eu não vou entrar no mérito dessa equação, mas ela vai me fornecer o número de ramos menos o número de nós mais 1 equações linearmente independentes. Tá? Isso aqui é essa equaçãozinha ela sai da estrutura de uma malha, tá bom? Então, eu vou ter R número de ramos, N número de nós, mais 1 eu vou ter um número de equações linearmente independentes. Na verdade, isso aqui é o número de malhas do meu circuito. Tá? Então, se eu usar tanto a LCK quanto a LTK, eu vou ter N menos 1 equações, mais R menos N mais 1, que isso aqui essa aqui são o número de equações da LCK, e esse aqui é o número de equações da LTK. Se eu somar esses dois, né, N menos N, corta, menos 1 mais 1, corta, então eu vou ter R equações linearmente independentes se eu usar a LCK e a LTK juntas. Tá? Então, se eu equacionar um circuito, qualquer circuito, pessoal, que eu equacionar pela lei das tensões e pela lei das correntes, eu vou obter um sistema de equações que vai me permitir resolver esse circuito. Tá bom? Porque eu vou ter aí as equações linearmente independentes que eu preciso no meu sistema. Certo? A gente vai ver mais adiante, tá, pessoal, na disciplina, que eu não faço esse tipo de análise. Tá? Eu não vou pegar um circuito e analisar ele usando a LCK e a LTK juntas. Tá? Por que não? Porque eu consigo, através de uma metodologia de aplicação dessas leis, reduzir o meu trabalho. Tá? Essa metodologia a gente vai ver mais a seguinte, que vai ser o método de análise nodal e o método de análise de malhas, tá? Onde eu vou pegar qualquer circuito, vou aplicar esse método e de uma maneira bem mais simples eu vou conseguir resolver. Mas antes da gente ver esse método, eu gosto de mostrar que se eu aplicar diretamente as leis de Kirchhoff, sem método nenhum, eu tenho um trabalho muito grande. Tá? Então, por exemplo, esse circuito aqui, que eu estou colocando para vocês. Se eu quiser saber a tensão e a corrente em cada ramo desse circuito, ou seja, em cada elemento, como que eu faço para determinar essas tensões e essas correntes? Tá? Eu coloquei aqui uma série de etapas para vocês resolverem esse circuito. Tá? O primeiro passo seria rotular tensões e correntes, usando a convenção de sinais para componentes passivos. Tá? O que significa essa convenção? Significa que em cada um desses resistores, onde se eu colocar uma corrente nele, por exemplo, a tensão nele vai ter que ser com o terminal positivo, onde a corrente está entrando. Tá? Isso aí, quando eu estou determinando tensões e correntes, eu tenho que determinar dessa maneira. Tá? Vou selecionar a minha variável independente, ou seja, eu posso isolar ou as correntes ou as tensões, não é? Nesse meu sistema de equações. Vou escrever as equações usando LCK, LTK, ou ambas, né?
garantindo que todos os elementos estejam representados em pelo menos uma equação. Resolver esse sistema de equações para as variáveis independentes e daí resolver as outras quantidades desconhecidas. Tá? Por exemplo, se tiver, sei lá, o circuito perguntando qual é a potência fornecida pela fonte de tensão, aí vocês vão ter que fazer um passo a mais aí para resolver. Tá? Mas vamos aqui para esse exemplo aí, para que vocês, digamos, tenham uma ideia do que é resolver um circuito simplesmente pela LTK e a LCK. Tá? Então eu tenho aqui o meu circuito, que foi dado ali para vocês, tá? E o meu primeiro passo aqui vai ser estabelecer, por exemplo, aqui, correntes onde eu não tenho nenhuma corrente. Então eu posso dizer que aqui eu vou ter a minha corrente I1, por exemplo. Tá? Aqui eu vou chamar de I2. Aqui eu vou chamar de I3. Tá, pessoal? A corrente da fonte de tensão é a própria I1 e a corrente da fonte de corrente é a própria corrente de 18 amperes. Tá? Então não preciso colocar mais nenhuma corrente. Agora as minhas tensões. A tensão nessa fonte aqui, nesse resistor. Olha só, eu coloquei a corrente entrando por esse terminal. Logo a minha tensão vai ter o positivo onde a corrente está entrando. Tá? Então eu tenho aqui mais V1. Aqui seria, eu vou chamar de mais V2. E aqui também mais V3. Tá? Eu posso dizer aqui que eu tenho um V4 também nessa minha fonte de corrente aqui. Tá bom? Aqui não importa o mais ou menos do V4 onde vai estar, que isso aqui não é um resistor. Tá? Então, só que a partir do momento que eu estabeleci a polaridade do meu V4, eu vou ter que resolver o meu circuito com ela. Tá? Então, por exemplo, se eu começar analisando esse circuito aqui pela LCK, tá? Que nós que eu tenho no meu circuito aqui, pessoal? Isso aqui, ó, não vai ser um nó, tá? Por quê? Porque ele só vai unir dois elementos, tá? Então eu tenho um nó aqui, ó, isso aqui é um nó, né, que eu tenho 4 elementos, e isso aqui é um nó também, certo? Porque eu tenho ali a corrente da fonte de tensão, a da fonte de corrente e a dos dois resistores. Tá? Então a gente viu que pela LCK as equações linearmente independentes vai ser o número de nós menos 1. Então eu tenho que equacionar só um desses nós. Tá bom? Então eu vou equacionar o nó de cima, né? Eu tenho I1 entrando no nó e 18 está entrando no nó, certo? Vai ser igual ao meu I2 mais o meu I3, certo? Isso aqui, então, são as equações linearmente independentes que fornece a minha LCK. Tá? A gente pode notar que não é suficiente. Não é? Eu tenho aqui 3 variáveis e uma equação. Então agora eu vou partir para LTK. Professor, Oi. Aquele símbolo ali no canto inferior esquerdo, o que ele significa? Aquilo ali é um símbolo de terra, tá? Que é como se fosse um nó de referência do meu circuito. Em vários circuitos a gente pode estabelecer que um nó desse circuito ele vai me dar a referência de 0 volts. Então eu posso determinar qualquer outra tensão em qualquer ponto com relação àquele nó de 0 volts. Tá? Vocês vão ter o símbolo de terra, nesse caso aí é um triângulo. Tá? Vocês vão ter esse símbolo aqui também, que é o mais comum, que pode aparecer. Vocês podem ter um que ele é assim,
tá? Deixa eu ver, deixa eu lembrar mais que outros símbolos que... Acho que esses aqui são os mais comuns, tá? Mas todos eles representam um potencial de referência no teu circuito, tá? Porque, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, que tensão que tu tem nesse ponto aqui, ó, nesse ponto. Daí tu pode dizer assim, não, para aí, professor, mas tensão sempre tem que ser determinada entre dois pontos, né? Só que a partir do momento que eu tenho um nó de referência, qualquer tensão em qualquer ponto do meu circuito pode ser determinada com relação ao nó de referência. Então a tensão nesse ponto aqui seria 140 volts, porque eu tenho, vamos dizer, uma elevação de potencial de 140 volts positiva do terra até aquele ponto. Certo? Certo, obrigado. Feito. Voltando aqui então, pessoal, para LTK, né? Agora eu posso aplicar a lei das tensões de Kirchhoff nas 3 malhas do meu circuito, não é? Então, eu vou começar analisando essa da esquerda. Lembre, sempre começo do ponto inferior esquerdo, né? Analisando em sentido horário, e daí o primeiro sinal da tensão que eu encontrar é o que eu vou colocar na equação. Então, ali, ó, menos 140, né? Mais V1, mais V2 é igual a 0. Tá? A minha segunda malha seria menos V2, né? Partindo desse ponto aqui, né? Indo no sentido horário, voltando ao mesmo ponto, menos V2 mais V3 é igual a 0. E a terceira malha ali seria menos V3 mais V4 é igual a 0. Tá? Então, agora eu tenho mais 3 equações, só que eu tenho mais 4 variáveis. Não é? Então, a coisa foi se complicando. Então, agora eu preciso relacionar essas tensões e essas correntes pela lei de Ohm, né, nos resistores. Então, a lei de Ohm, o que ela me diz? Ela me diz que o meu V1 ele é igual a 20 vezes o I1. Certo? Ou seja, eu relacionei a tensão e a corrente no resistor de 20 ohms pela lei de Ohm. Como a corrente está entrando pelo terminal positivo de tensão, a minha equação é positiva. Né? Da mesma forma ali, o meu V2 ele seria igual a 6 vezes o I2. E o meu V3 ele é igual a 5 vezes o I3. Tá, pessoal? Então, como eu falei, uma vez que eu tenho a lei das correntes, as equações da LCK, as equações da LTK e as equações da lei de Ohm, eu consigo estabelecer um sistema de equações para descobrir as variáveis do meu circuito. Tá? Então, por exemplo, eu posso juntar, né, a LCK com a LTK. Né, fazendo o quê? Eu posso pegar, digamos aqui, representar todas as equações que eu tenho em função das correntes. Tá? Então eu vou pegar aqui, a primeira vai ser a LCK, eu vou vir agora aqui para cima, deixa eu ver, eu faço aqui, ó, I1 menos I2 menos I3 vai ser igual a 18. Tá? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu já estou preparando as minhas equações para colocar dentro de um sistema que eu consiga resolver com a minha HP. Tá bom? Então, até uma coisa que eu não comentei ainda com vocês, mas aqueles
que tiverem HP, tá? Que tiverem a calculadora já para resolver, podem utilizar, tá? E aqueles que não têm ainda, que é muito importante adquirir, tá? Porque a HP faz metade do trabalho em circuitos 1 para vocês, tá? E em circuitos 2 a HP faz 97% do trabalho, tá? Porque tem sistemas de equações que em circuitos 2 vocês vão penar muito para resolver sem usar uma calculadora adequada, tá? Porque entra sistema de equações com números complexos, que fica bem complicado de resolver na mão. Tá? Isso aí a gente pode conversar no final da aula, se alguém quiser eu posso ficar aí para comentar essas questões com vocês. Tá? Só uma dica para quem ainda não tem a calculadora, existe um aplicativo para celular, qualquer telefone Android, que se chama Emu48, que ele resolve esse problema, para quem não tem, no caso. Perfeito, eu uso também o emulador, e a 48 é bem a que eu tenho mesmo. Hoje o pessoal já usa Prime, essas coisas. Vai ser permitido esse na prova ou só a calculadora? No caso, eu não tenho como, agora nessa prova online, eu não tenho como controlar a questão do celular nem nada, né? Então, pode usar o emulador mesmo, mas sugiro, né, que quem puder já vá adquirindo a calculadora agora. Agora, professor, agora que está online, dá para usar até as planilhas do Excel ou a do Google, já tem as fórmulas e equações quase que prontas. Sim, agora não tem muito o que eu possa controlar, né? Na verdade, a disciplina de circuitos, ela é para obter esse sistema de equações, tá? Que isso aqui que eu estou fazendo para vocês. Isso aí que a disciplina vai ensinar, não é? A resolução do sistema de equações é uma questão de uso de ferramenta, né? Então, usar calculadora, usar planilha de Excel, quer que seja, não tem problema. Tá bom? Eu só vou terminar aqui, tá, pessoal? E daí só para a gente finalizar essa aula aqui, daí depois a gente pode ficar conversando, mas não tem problema, depois que eu parar a gravação. Agora eu vou representar essa equação aqui, ó, pessoal, de acordo com as correntes, tá? Eu sei que o meu V1 ele está relacionado com o I1 por essa equação aqui, e o meu V2 está relacionado com o I2 por essa equação aqui. Então eu já vou substituir ali, não é? 20 vezes I1 mais V2, né, que é mais 6 vezes o I2, vai ser igual a 140. Tá? E agora essa equação aqui, ela vai ser igual a essa mesma equação aqui, porque estão todos os elementos em paralelo, não é? Então eu posso representar só uma delas. Eu posso pegar ali o menos V2, não é? Que é menos 6 vezes I2, mais V3, que é mais 5 I3. Isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Então vocês podem ver que agora eu cheguei num sistema de equações que tem 3 variáveis e 3 equações. Então agora é só resolver esse sistema de equações, né? Eu gosto já de organizar esse sistema na forma da resolução da calculadora mesmo, né? Onde eu faço uma matriz de coeficientes, aqui menos 6, 5, né? Isso aqui que multiplica I1, I2, I3, né, é igual a uma matriz de resultados aqui, né, 18, 140 e 0. Tá? Professor, não seria menos 18? Deixa eu ver. É menos 18, tá, correto. Que
Da LCK, o 18 passando para a direita lá, ele fica negativo mesmo. Daí eu tenho aqui o meu I1 igual a 4 amperes. I2 é 10 amperes. E o meu I3 é igual a 12 amperes. Tá, pessoal? E uma vez que eu descobri I1, I2 e I3, agora eu consigo calcular V1, V2, V3, qualquer tensão, qualquer corrente no meu circuito. Não é? O meu V1 ali vai ser 20 vezes I1, que vai ser 80 volts. O meu V2 vai ser 6 vezes 10, vai ser 60 volts. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho 80 volts, não é? Aqui eu vou ter 60 volts. Olha só essa malha da esquerda, ó, menos 140, mais 80 volts, mais 60 volts é igual a zero. Fecha, não é? Ou seja, uma elevação de potencial de 140 volts vai ser igual às quedas somadas, né, de 80 mais 60, que dá 140. Tá? Ou seja, comprovo a lei das tensões de Kirchhoff. Tá? Se eu pegar, por exemplo, esse nosso aqui de cima, eu tenho I1 entrando, né, que é 4, mais 18. Então eu tenho 22 amperes entrando. Vai ser igual a I2 mais I3. 10 mais 12. 22 igual a 22. Tá? Então, é isso agora. E isso aqui vai ser basicamente toda a matéria de circuitos que vocês vão ter ao longo do semestre. Mas vocês podem ver que essa resolução, obtendo a LCK, depois a LTK, depois a lei de Ohm, e procurando um sistema de equações para ser resolvido, ele acaba sendo bem trabalhoso, bem complexo. Tá? Então, como eu falei, a gente vai ver mais adiante metodologias de aplicação dessas leis. Tá? Mas todas essas metodologias vão ser baseadas nessas duas leis que eu acabei de ensinar para vocês. Tá bom? A lei das correntes e a lei das tensões. Tá? Aqui, pessoal, depois, nesses slides aqui, eu tenho mais 2 slides só com exemplos, tá? Para vocês resolverem. Então, isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? Eu vou abrir uma tarefa, na verdade, vou abrir o Moodle, né? Vou abrir a turma no Moodle, daí vou colocar as primeiras tarefas, vamos dizer, usando esses exemplos aqui para vocês resolverem. Tá bom? Então, com isso, eu vou finalizar aqui a gravação. Agradeço aí a atenção de todos. E agora podemos tirar qualquer dúvida.